Bom, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer aqui um tira-dúvidas de desenvolvimento profissional para psicólogos, ok? E eu vou falar também um pouco sobre Engaja Psi, para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, a gente vai explicando como é que ele funciona. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo, meu amigo. Edson, tá me ouvindo? Bom, então, pessoal, hoje eu estou à disposição de vocês para poder tirar dúvidas sobre o desenvolvimento profissional de vocês. Deixa eu me apresentar brevemente, né? Nem todo mundo aqui talvez me conheça. Eu sou o doutor Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, sou gestor de clínica, sou gestor de um curso de pós-graduação, que começou com um curso de pós-graduação em psicologia, mas hoje já tem vários cursos, né? A gente já está com 4 especializações, vamos abrir mais a partir de agora, e já há bastante tempo a minha vida ela tem sido ajudar profissionais da psicologia a se desenvolver profissionalmente, e de uma maneira diferente do que a gente vê no mercado. Tipicamente a gente vê no mercado as pessoas dando curso, e não é minha lógica. Minha lógica de trabalho é, de fato, eu estar do lado das pessoas para que esse desenvolvimento aconteça, né? Então, realmente, estar ali no passo a passo, no dia a dia, para que a gente realmente possa conseguir esse progresso e essa evolução. E hoje eu estava conversando bastante com a Ediene. A gente estava batendo um papo, e a Ediene estava tirando algumas dúvidas comigo sobre essa progressão profissional dela. Ela é egressa, né? Com o Edson, eu já conversei algumas vezes também, né? Então, assim, pessoal, eu estou à disposição para poder estar tirando inicialmente dúvidas sobre a vida profissional de vocês, sobre as dificuldades que vocês têm na vida profissional, e a gente conseguir realmente encontrar caminhos para vocês, ok? Ediene, você quer começar, Ediene? Já que a gente já estava conversando mais cedo. Quais são seus medos, quais são suas dificuldades? É muita insegurança, né? Muita insegurança, né? Porque quem termina uma graduação nunca sai preparado, né? É Principalmente verdade. que o curso que eu fiz também aqui na minha cidade deixou a desejar, principalmente na prática. Uhum. A faculdade teve muitas dificuldades em achar locais que para conseguir credenciar a faculdade para que nós possamos, para que os alunos não tivessem a oportunidade de dar continuidade ao estágio. Então, houve essa dificuldade. Nós demoramos muito para fazer o estágio e eu me sinto, assim, muito insegura, né? Eu quero fazer ainda uma pós, fiz Sim, uma inscrição em aba para certo. fazer. Mas, como eu falei para você, eu não tenho o CRP em mãos, e aí você falou, não tem problema nenhum, você não pode dar nenhum relatório, né, para ninguém, Uhum. tanto que no estágio eu poderia dar como estagiária, Sim, mas eu tinha uma pessoa que estava ali, um psicólogo, que no momento que eu precisasse, ele estaria ali à disposição, né, no estágio. entendi. Mas eu tenho, assim, eu não tenho muita habilidade, no caso, na tecnologia. Para mim é tudo novo, Entendi, entendeu? Ediene. Então, eu quero saber, assim, como é que funciona, de fato, se você vai dar o suporte, tirar as dúvidas quando iniciar o atendimento. Sim. Ediene, vamos falar primeiro um pouco sobre vida profissional. Você está me falando de Ok. insegurança, você está falando de que você se sente muito insegura, né? Isso é o problema de 80% dos psicólogos, não é uma coisa exclusiva sua, não é porque sua faculdade não supriu da maneira adequada, não. É típico no curso de psicologia. Então, eu acho que quando eu era coordenador, a minha maior dificuldade era essa, era ter que lidar com as inseguranças do psicólogo, porque os próprios professores ficavam desestimulando os profissionais, dizendo que não era possível viver de maneira digna, dizendo que a pessoa não poderia realmente evoluir,
né? Que aí, se quisesse ganhar dinheiro, teria que ir para outra área. Então, a lógica sempre é essa. Há uma desestimulação, realmente, do trabalho do psicólogo. Por que eu falo nisso? Por que o lema da gente é viva dignamente da psicologia? Por que a lógica é essa? Porque é o que a gente tem promovido, de fato, aqui. Então, o que a gente tem conseguido ajudar as pessoas a fazer é justamente fazer com que elas vivam de maneira digna da psicologia. E como é que a gente consegue isso? A gente vai gradualmente ajudando as pessoas a fortalecer, né? Elas começam a fazer um fortalecimento das suas habilidades para poder o crescimento acontecer. Entendeu? Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que acabou de entrar aqui, Marcelo Freire, que acabou de entrar aqui, passou exatamente por isso. Passou exatamente por essa insegurança. Eu conversei muito com o Marcelo sobre essas inseguranças no primeiro ano de vida profissional dele, e o Marcelo hoje está deslanchando. Né? Depois, se Marcelo, se você quiser falar um pouco, você pode falar. Então, existe uma infinidade de habilidades. Eu divido as habilidades em 3, basicamente. Habilidades de captação de pacientes, habilidades de conversão de pacientes, habilidades de manutenção de pacientes. Então, tudo que é referente à conexão com o futuro paciente, com seu futuro paciente, esse processo de captação a gente vai ensinar. Aí a gente pensa assim, que é o que os cursos fazem, os outros cursos fazem. Eles pensam assim, eu ensinei a captar, então tá resolvido. Não tá. Porque captar e converter são 2 coisas diferentes. Às vezes eu consigo fazer a captação, mas eu não consigo fazer uma boa conversão desse paciente. Entendeu, Ediane? Eu tô agora, eu faço uma brincadeira, antes de começar o Engaje, que eu começo a mandar um monte de gente para eles. Então, por exemplo, na turma do Engaje, eu acho que eu mandei já uns 30 pacientes. Na turma que vai começar. Né? A turma que ainda não iniciou. A turma que vocês, se quiserem, poderão entrar. Desses 30, deve ter tido uns 10 que ficaram em terapia, mas 20 não ficaram. 20 não entraram em terapia. E aí o pessoal vai me perguntar, mas professor, mas a pessoa não ficou, tá? Eu digo, porque é assim. Isso é o processo de conversão. Então você tem que desenvolver a habilidade de converter essa pessoa em paciente. Você tem que fazer isso, né? Você tem que aprender a fazer a conversão. Isso é a segunda habilidade. E a terceira habilidade é fazer a manutenção do paciente, ou a retenção do paciente. É o paciente que está em terapia, ele ficar em terapia. E aí os valores, o quanto que você ganha, vai aumentando de maneira gradual. Então, gradualmente, você vai ganhando mais, à medida que cada um desses passos, eles vão acontecendo. Diego, quais são as estratégias de captação que você usa? Pessoal, as estratégias não sou eu que uso, elas estão aí para qualquer um usar. Desde redes sociais até networking, até palestras, tudo isso são estratégias de captação de paciente. Tudo isso ajuda a trazer paciente. Ok? Então, eu costumo dizer que o que vende é confiança. Quanto mais pista de confiança você costuma dar, melhor costuma ser o resultado. Então, a sugestão é a gente focar no estabelecimento da confiança desses pacientes. Quanto mais a gente consegue fazer esse foco, melhor costuma ser o resultado. Peraí, mas como é que você foca nisso? Como é que você faz isso? Aí tem uma coisinha chamada jornada do paciente, ou a jornada do cliente, que é o caminho típico que o cliente ele vai percorrer, tá? E a gente vai fazer o que a gente chama de pontos de contato, são pontos de inserção, onde a gente se aproxima, se apresenta a esse paciente, ou ele vê um conteúdo nosso, ou ele fala com a gente, e quanto mais isso vai acontecendo, por exemplo, maior é a confiança. Então a confiança ela vai aumentando à medida que esse processo vai acontecendo. E assim as coisas começam a mudar. Entendeu? Então, Ediane, essas habilidades que a faculdade realmente não oferece, eu fui coordenador de faculdade e não oferece essas habilidades, é algo que a gente vai estar tentando oferecer para você. Então, de vez em quando, a gente vai tentar oferecer para poder, de vez em quando não, toda aula a gente vai tentar oferecer para você, para que você desenvolva habilidade e assim você consiga fazer o processo de captação. Você entendeu mais ou menos como funciona, Ediane? Sim, sim. Né? O que é que acontece? Depois de um tempo, as habilidades terapêuticas elas melhoram muito. As habilidades de vínculo elas melhoram muito. Então vai ser muito mais fácil para você conseguir estar trazendo os pacientes para a terapia. Então você vai desenvolver essa habilidade e você vai conseguir trazer. Entendeu? A lógica é essa. Tá? Como é que você se sente com essa lógica? Como? Repeta aí novamente. Assim, como é que você se sente com essa lógica? Para você é tranquilo pensar assim? Não,
traz mais segurança, né? Porque você fala que vai ter o apoio, né? Vai. E outra coisa, a diferença do Engaja é que o Engaja, ele acontece exatamente como está acontecendo aqui, Ediane. É isso aqui, do jeito que você está vendo, falando comigo, tirando dúvida, entendeu? Dando suporte, dando apoio, então a lógica é essa. É assim que funciona. Né? Kessia já entrou, já fez a matrícula, não foi, Kessia? Isso, aham. E Kessia tá vendo como é o contato lá no grupo do WhatsApp. Como é que tá sendo, Kessia? Até o momento, ótimo, tô gostando. Né, eu tô lá falando com vocês toda hora, né, Kessia? A todo momento Isso. a gente está conversando, tá tirando dúvida, e eu estou mandando alguns pacientes para eles, eu estou mandando alguns pacientes, alguns ficam, alguns não ficam, né, Kessia? Kessia tá vendo como é o movimento. E aí, quando não fica, por que não ficou? Vamos discutir, vamos ver, tá? E inclusive ontem, eu não sei se você chegou a ouvir esse meu áudio, Kessia, eu explicando por que alguns pacientes não ficam. Estou falando da diferença do processo de captação para o processo de conversão. Você chegou a ouvir esse áudio? Sim. Chegou, né? Então e aí a gente não pode ficar bom só em captar, a gente tem que ficar bom em converter. Porque senão vão chegar 100 pessoas, você vai converter 3. A ideia é que você chegue 100, você converta 20 pelo menos, né? Então você melhore a sua habilidade de conversão de pacientes. E aí a coisa vai fluindo, né? Marcelo já passou por isso, né, Marcelo? Quer falar um pouco, Marcelo? Você que entrou aqui? Oi. Tá escutando? Tô ouvindo muito bem. Exato. Eu participei do Engaja, participei do curso de formação e eu acredito também que de mais alguma coisa. Não, você participou de quase tudo que eu fiz. Quase todos os meus cursos Marcelo fez. Exato. Tirando os mais recentes, eu acho que todos, né? É verdade. Exato. E, de fato, eu participei por todo um processo, vamos assim dizer, que total aí desse processo aí desses cursos foram uns 3, 4 anos, vai. Né? E como é que foi o seu desenvolvimento profissional, Marcelo, desde o início até hoje? O começo, ele exige muita adaptação e exige muita paciência do profissional em si, né? Sim. No começo, a gente está aprendendo as técnicas, mas a gente precisa ser muito tentativa e erro até que a técnica, a gente tenha domínio dela. Então, muitas vezes, acho que outros colegas também, a gente tentava converter paciente, ou a gente tentava estabelecer um vínculo melhor, ou uma taxa de conversão melhor, mas ainda não tinha habilidade. Mas, não desistindo dela, acabamos que hoje conseguimos uma habilidade quase que natural. Pois é. Quando o Marcelo fez o Engaja, só para vocês terem uma medida, quando o Marcelo fez o Engaja, eu acho que ele fez com Clara e Clarice, né? Foi essa turma, não foi? Clara e Clarice e... Foi. Chega, meu Deus. O nome da outra pessoa eu esqueci. E André. André Isso. também. Como é que estão essas pessoas hoje, pessoal, para vocês terem uma medida? Clara e André, eles vieram da organizacional, então eles não atendiam, tá? André hoje é professor da Universidade de Potiguar, acredito que, pelo que eu estou vendo, ninguém que está aqui estuda na UNP, mas ele hoje, ele assumiu, ele inclusive ele é meu substituto. Eu era professor da Universidade de Potiguar e ele hoje é quem está me substituindo na vaga, né? Então, foi eleito o melhor professor, e eu orientei ele não só sobre o desenvolvimento profissional no consultório, eu orientei na vida acadêmica também. E ele foi eleito agora, recente, o melhor professor, até botou as imagens no grupo dos interessados do Engaja Psi. Então, recentemente, ele colocou lá. E Clara está com o consultório lotado, conversei hoje de manhã com Clara, eu fui hoje lá no Instituto Metacognitiva, ela estava lá, a gente bateu um papo. Ela está com o consultório lotado também, inclusive fazendo propostas para poder a gente abrir uma pós. A gente estava conversando hoje de manhã sobre isso também. Clarice, também, que foi a vencedora, inclusive. Clarice já saiu do Engaja lotado, também não tinha pacientes, eu tinha 2 pacientes particulares. Saiu do Engaja lotada, tá? E Clara é um caso interessante, porque Clara ela não conseguiu muitos pacientes durante o Engaja. Clara patinou um pouco. Aí, quando saiu, ela resolveu aplicar muito do que eu tinha falado. E Clara hoje está com o consultório lotado.
Inclusive, a gente está em Natal, Clara está no Paraná. E Clara, em outubro do ano passado, ela veio me visitar. Ela veio em Natal para poder passar aqui um dia comigo, justamente em agradecimento ao desenvolvimento profissional dela. Então, esse é o resultado que a gente costuma ter no Engaja. E aí, eu faço curso de desenvolvimento profissional já tem um bom tempo. O que é que eu percebia, pessoal? Eu percebia que eu criava a lógica do desenvolvimento profissional, tudo que tinha que acontecer, para o desenvolvimento profissional realmente surgir, só que as pessoas não aplicavam, não havia aplicabilidade. Então a pessoa via a aula, ficava guardadinho, e ela não botava em prática. Quem ficava frustrado era eu. Eu ficava frustrado com isso. Por quê? Porque, poxa, primeiro é meu nome também, né? As estratégias eu tinha convicção que funcionava, porque eu usava comigo, usava nas clínicas, e aí a coisa bombava, Marcelo sabe disso, Marcelo trabalha numa clínica minha hoje, para vocês terem ideia, também, e a coisa funcionava e crescia, e posteriormente, e as pessoas não aplicavam, e depois, assim, vinham querer dizer que o problema estava no método, coisa do tipo. Eu falei, não, então peraí, então vou resolver esse negócio. E aí foi quando eu resolvi gamificar. Então, o que foi que eu fiz? Eu gamifiquei o processo de modo que as pessoas têm que fazer as atividades têm que ser feitas, senão elas vão perder pontos, né? E aí por isso que existe, inclusive, a questão financeira envolvida. Então, se eu botar ponto por ponto, a pessoa não faz do mesmo jeito, mas quando eu envolvo dinheiro na jogada, aí as pessoas já pensam diferente, né? Então, as pessoas querem ganhar a grana e aí elas ficam realmente envolvidas nesse processo. E é assim que as pessoas acabam executando, mantendo a frequência por 6 meses de execução das tarefas. Então, as pessoas estão sempre ali executando, e aí os pacientes começam, de fato, a chegar. Então, começam a aparecer. O Engaja 4, que foi o Engaja passado, a gente viu, assim, um resultado bem interessante, porque a gente teve histórias como a de Marcelo, que não é o Marcelo que está aqui, é outro Marcelo, e Marcelo, ele estava, assim, realmente numa situação econômica muito complicada, muito difícil. Marcelo, ele me mandou uma mensagem um dia antes, né, da gente começar o Engaja, dizendo que tem que dar certo de todo jeito, eu não tenho a opção de não dar certo, porque, para você ter ideia, na clínica que eu trabalho, eu ganhei esse mês R$39. Pessoal, R$39 não dá para alimentar de pão no mês. Então, é um dinheiro que não existe. Uma pessoa ganhar R$39. E aí, Marcelo, ele realmente se empenhou muito, executou muitas ações, ele conseguiu aplicar. Também não é algo que as pessoas, assim, vai tomar a vida da pessoa, passar uma semana fazendo atividade, coisa que toma um turno na semana. Então, com um turno na semana, você consegue fazer a grande maioria das semanas as atividades do Engaja. Então, 3 horas por semana é o suficiente, não precisa mais que isso, né? A pessoa consegue organizar tudo, aplicar tudo e as coisas vão acontecendo, ela vai programando as atividades. E aí Marcelo colocou muito em prática, e começou a chegar paciente, quando eu vi, Marcelo tinha recebido 27 pacientes particulares, né? E Marcelo, inclusive, está saindo do plano de saúde agora em março. Ele ainda continua em plano de saúde, mas já está deixando e já está vendo um espaço para ele, um espaço próprio para ele. Uma pessoa que há 6 meses, o que ele recebeu do plano de saúde foi R$37. R$39, pessoal. Então, essa pessoa está abrindo o próprio espaço. Entendeu? É isso o que o Engaja promove. É esse movimento, é essa movimentação que a gente promove. Deixa eu mostrar aqui um pouco dos slides, para vocês terem uma medida um pouco melhor, né? Não ficar só na fala. Deixa eu mostrar aqui o programa de fato. Porque, senão eu vou passar um tempão aqui falando da minha história para vocês. Isso aqui é o nível de consciência que a gente tenta passar para vocês, né? Então, assim, olha só, tudo isso aqui é processo de captação, então, palestra, indicação de ex-pacientes, grupo de WhatsApp, Google ADS, tudo isso aqui são estratégias de captação, certo? Aí o nível de consciência do seu paciente, ele vai melhorando. A gente vai tendo uma evolução e uma melhora aqui. Isso aqui vai gerar conversão de pacientes. Tá? Então, quanto mais elevado o nível de consciência, maior a conversão. O que é que impede que você converta? Tem 2 coisas que impedem que você converta. Geralmente, procrastinação e medo. Medo muito mais do que procrastinação, inclusive. Pessoal, as pessoas têm muito medo.
inclusive de fazer terapia, porque ela pensa assim, eu vou fazer aqui um investimento financeiro, eu vou colocar aqui dinheiro nessa condição, certo? E eu não sei se eu vou ter retorno disso. Então elas têm medo. E aí a gente tem que ensinar um pouquinho como é que a gente vai estar lidando com essa condição, como é que a gente vai estar ensinando sobre isso, né? Para elas entenderem que existe sim um retorno. A gente vai estar trabalhando aqui algumas questões emocionais dela, e isso vai retornar em paz, bem-estar, né? Em melhor capacidade de lidar com problemas. Então tudo isso aqui a gente vai estar mostrando para elas que elas vão ganhar com o tempo. Os processos, né? Atração, conversão e retenção, né? Ou captação, conversão e manutenção também, mesma coisa. Ok? Como eu tinha falado. O maior problema dos PCs, a procrastinação e o medo. E, de fato, as pessoas são muito medrosas, elas têm muito medo. A maioria das pessoas que não entram no Engaja, por exemplo, dos psicólogos, elas sabem que elas precisam entrar, mas elas não entram por medo. A maioria das pessoas que não entram no Engaja, gostam do programa, acham muito legal, mas tem medo de arriscar. Aí sabe o que acontece? Passam 1, 2, 3, 5 anos e elas continuam exatamente no mesmo canto. É isso que costuma acontecer. Então, eu vejo o tempo passar, todos os colegas que entraram se desenvolvendo e as pessoas exatamente no mesmo canto. Entendeu? Então, essa pessoa tinha 5 pacientes, passou 5 anos, a pessoa agora tem 7 pacientes. Enquanto que o colega dela que executou as ações que precisava, realmente para poder crescer, ele tinha os mesmos 5 e depois de 5 anos ele está com 30. Ele está com 25 pacientes, está com 20. Como eu digo, depende muito de profissional para profissional, o que é que ele quer da vida dele, mas que existe uma evolução é um fato. A gente sempre vê essa evolução. Tá bom? Então, esses aqui foram os resultados que a gente teve no Engaja até hoje. Né? Aqui são de algumas pessoas que me deram os resultados. A gente teve, assim, o primeiro Engaja teve um resultado absurdo de algumas pessoas, como o Vanessa, que teve 69 pacientes ao todo, sendo 23 particulares. Pedro saiu do 0 para o 41. Então, ele teve realmente, assim, um crescimento absurdo no decorrer desse tempo. Na turma 2, que foi a turma que o Marcelo participou, então a gente tem aqui, ó, Clary, saiu de 1, passou para 23, Clarice de 0 passou para 27. Isso aqui, pessoal, é digitado por eles. Eles mesmos que digitam, né? Clara tinha 0, que era quem eu estava conversando hoje de manhã, tinha 0, passou para 21 pacientes. Isso aqui eu estou falando só de pacientes particulares, tá bom? Não tá valendo aqui pacientes de plano de saúde. Maria Clara, de 4, passou para 20, Camila, de 10, passou para 30, né? Cláudia, de 30, passou para 37, Girlene, de 12, passou para 21, e só com a movimentação que eles estavam fazendo, no dia a dia deles, eles tiveram esse resultado. Isso aqui foi do último Engaja. Fernanda, que foi a terceira colocada, conseguiu 22, Isabel conseguiu 23, Paulo conseguiu 8, conversei recentemente com o Paulo, ele conseguiu até mais alguns pacientes na atualidade, e Marcelo conseguiu 26 pacientes particulares, pessoal. E isso eu tô falando, tô dando os números aqui, você pode conversar com o próprio. Quem quiser pode conversar com qualquer um deles, que eles estão disponíveis para poder responder, né? Geralmente eu peço, eles não se abstêm de responder. Ok? Então, o Engaja é esse processo. Então, toda terça-feira à noite a gente se encontra, a gente vai conversar, eu vou tirar dúvida de vocês exatamente como está acontecendo aqui agora, e a gente vai tentar promover esse desenvolvimento profissional para vocês. Então, ele funciona como um joguinho. É um joguinho da sua vida profissional. Vocês vão estar jogando para poder a gente conseguir evoluir. É como se tivesse fases. E você vai passando por essas fases até a coisa realmente funcionar da melhor maneira possível. Ok? Você crescerá profissionalmente participando de desafios semanais e ainda ganhará dinheiro. Os encontros, eles acontecem toda terça-feira. E de manhã, cedo, eu mando um documento como esse para vocês. Então, na terça-feira de manhã, vocês recebem esse documento que diz as ações que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, é a rodada de indicações. A roda de indicações. O que é a roda de indicações? Ganha ponto quem conseguir indicar um paciente para o colega do Engaja. Então, quem conseguir fazer uma indicação, às vezes tem pessoas que você não pode atender, e você indica e você ganha uma quantidade razoável de pontos por realizar essa atividade. Então, foi desenvolvida uma metodologia que permite ao psicólogo ter a motivação adequada para
crescer profissionalmente. Então, como todo game, tem rank, tem fases, tem obstáculos que vocês vão ter que vencer, tem desafios progressivos, tem jogos cooperativos, jogos competitivos, luta e um grande objetivo, desenvolver a melhor versão de vocês. Então, a gente tenta desenvolver a melhor versão e, consecutivamente, desenvolver também a vida profissional de vocês. Então, aqui são os passos do Engaja. A gente vai desenvolver as metas e aspirações, né? Como você quer estar daqui a 2 anos? Todo o mapeamento de nicho, público, persona, modo de trabalho, promessa, Roma, valor agregado, são conceitos que vocês vão aprender. Expectativa de resultados realistas, porque tem gente que diz assim, eu quero abrir uma clínica daqui a 1 ano. Pessoal, é impossível abrir uma clínica em 1 ano. Se você quiser abrir uma sala, é extremamente possível, mas uma clínica, financeiramente, não tem como. Então, a gente coloca expectativas de fato realistas, reais. Não adianta ficar viajando na maionese, né? Cria o plano de ação de vocês, vamos trabalhar a imagem, a sua imagem, ela comunica bem com as pessoas, a comunicação é boa, a pessoa olha para você e diz assim, poxa, essa pessoa vai me ajudar, eu vou conseguir me sentir segura sendo atendida por essa pessoa. Às vezes você é uma pessoa que tem uma habilidade técnica muito boa, no entanto, a comunicação ela não é boa. Então você não comunica isso com as pessoas. E assim, tem uma frase que eu costumo dizer que não basta ser bom, tem que parecer bom. A pessoa tem que olhar para você e achar que você é bom. Senão, você pode ser bom do jeito que for que ela não chega até você. Então, comunicação, né, e conexão com o público, os modelos de atração e captação, a gente trabalha a conversão, a gente trabalha o desenvolvimento da rotina de crescimento. Então, assim, quando o Engaja acabar, é para você continuar fazendo, não é para parar. E retenção de pacientes e resultados. É a mesma coisa aqui, só que mostrando que é uma jornadazinha que vocês vão seguir, né? Aqui é a premiação. O primeiro ganha 2.000, o segundo 1.500, o terceiro 800, até o 10º colocado, que ganha R$50. O que é que faz ganhar pontos, pessoal? Estar presente nos encontros, realizar as ações durante a aula e em casa, realizar as atividades de grupo, às vezes tem atividades de grupo, conseguir pacientes, indicar pacientes para os colegas do grupo, do Engaja, né? Vencer as atividades de competição entre os grupos e assim por diante. Tudo isso faz com que você ganhe pontos. São 20 encontros, ok? Começa agora terça-feira, dia 18 de fevereiro, indo até 8 de julho, 2 horas cada encontro, mas todo o suporte online que a gente está sempre dando. O investimento, eu brinco dizendo que o investimento é de graça, que você não paga o Engaja. Por quê? Porque a ideia do Engaja é que quem paga é o paciente que vai chegar para você. Chegou um paciente, ele agendou com você, a coisa funcionou, deu certo, a partir desse momento quem paga é ele, não é você. Entendeu? Então, se chegar um paciente, ele paga todo o Engaja para você. Então, o nosso objetivo é conseguir o segundo, terceiro, quinto, 15º, porque tudo isso é lucro. Eu já divido o Engaja em 11 parcelas para que um paciente possa pagar, porque senão você teria que ter mais pacientes. Então, eu divido de uma maneira que um único paciente pague para você. Ok? O valor, R$100, né? E 11 parcelas de R$259. E você tem 3 encontros para desistir do Engaja. Isso aqui é uma garantia que eu dou. Você tem 3 encontros para poder desistir. Diga, eu não quero mais fazer o Engaja. Pronto. Até o terceiro encontro você pode desistir. Depois disso, não pode mais. Tá? Por quê, pessoal? Porque tá envolvendo dinheiro. Existe um investimento da minha parte de colocar dinheiro no jogo, né? Então, por isso que eu dou até o terceiro encontro para você tomar essa decisão. Mas eu dou outra garantia. Se vocês fizerem comprovadamente todas as atividades e não conseguirem pelo menos 3 novos pacientes, o dinheiro será totalmente devolvido. Diego, eu fiz tudo que você mandou. Está aqui provado na tabela de Excel. Eu tenho todos os pontos do Engaja, mas eu não consegui 3 pacientes. Então tá bom. Então seu dinheiro vai ser devolvido nesse momento, ok? Então, pessoal, isso é o Engaja. Então, assim, a gente gamificou o que de fato é a vida profissional do terapeuta. Dúvidas? Kessia, ficou melhor vendo assim, Kessia? Como é que funciona? Kessia acabou de sair. Ediene, ficou melhor de visualizar como é que funciona? Sim. Ficou melhor, né? Tudo bem, Jaqueline? Quer tirar alguma dúvida? Tá bem? Oi, boa tarde. É que eu entrei um pouquinho, já tinha começado,
Mas da Sim. parte que eu consegui acompanhar, eu achei bem interessante. Legal, né, Jaqueline? E Muito já, bacana mesmo. quando a pessoa faz só o curso, a tendência, Jaqueline, é não executar as ações. No Engaja, você não tem, não foi permitido, não foi dada essa possibilidade. Você não tem como não executar, entendeu? Eu já programei para que a execução aconteça de qualquer jeito, pessoal. Se você não, bom, você pode até não fazer, mas você vai perder ponto com isso, entendeu? Então, a tendência Sim. é que sempre as pessoas estejam fazendo porque elas querem correr pelos valores em dinheiro, né? E querem conseguir pacientes. Então, a lógica sempre é essa. Ok? Entendi. Muito bacana, viu? Pessoal, o Engaja começa agora terça-feira, dia 18. Nós já estamos com 23 matriculados no Engaja, tá? Quem quiser, a gente pode ir até 30, é o número máximo de pessoas que eu permito dentro do Engaja, porque eu dou suporte diretamente. Então, para não ficar muito pesado para mim, eu aceito até 30. Então, quem quiser, fala comigo, né? Que a gente, para poder realmente você participar do Engaja e realmente fazer a diferença na sua vida profissional, assim como o Marcelo, que está aqui, também fez. Ok? Mais alguma dúvida que vocês querem tirar? Bom, então fica à disposição de vocês lá no WhatsApp. Qualquer coisa é só falar comigo. Ok? Ediene, obrigado. Eu é que agradeço, viu? Eu, Obrigado por tudo. quem agradece sou eu. Jaqueline, obrigado também pela Obrigada, presença. prof. Gratidão. Tá? Todo mundo que entrou, obrigado. Então, pessoal, qualquer coisa é só falar comigo no WhatsApp. Uma boa tarde a todos e até mais. Ok, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.